Olá, boa tarde pessoal, Shalom, que Deus vos abençoe. Meu nome é Cláudio Amadeu, também conhecido por Amadeu Rosenberg, do canal Amadeu Rosenberg. Então, eu quero fazer um vídeo para poder refutar o famoso pastor Marco Feliciano. Quero dizer que eu não tenho as mesmas condições, aparelhos digitais, câmeras e todo aquele aparato profissional, né? Eu posso ter essas coisas, né? Tem que ser honesto. Não sou financeiramente desfavorecido. Eu tenho que louvar o meu Deus por tudo que ele tem feito por mim, né? Dizer, não, todo africano é pobre, é miserável, desgraçado. É mentira. Isso não é verdade. Não condiz com a verdade. A pobreza está em todo lugar. A pobreza é um estado de espírito. A pobreza não está geograficamente presa num único sítio, que nesse caso é a África. Em Brasil tem pobretões, pobres miseráveis que estão debaixo da linha da pobreza. Vai se encontrar nos Estados Unidos. Eu já fui para a Inglaterra em 2015. Eu dei esmola para pessoas que estavam na rua, naquele frio extremo, em Grimsby, no distrito de Lincolnshire. Então, eu falo a partir de Luanda, capital de Angola, um dos 52 estados africanos. A África é um continente que tem 52 estados, né? Aí aquelas divisões, tipo Sudão do Sul, Sudão do Norte. Então ela vai tendo mais ou menos, é preciso atualizar, pode ser que haja uma falha, mas pelos estudos que eu havia feito, a África tem 52 estados diferentes, nações diferentes, completamente diferentes, culturas diferentes. Umas falam as mesmas línguas, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Essas falam a língua portuguesa porque foram brutalmente colonizados pelos portugueses, por estes possuírem armas ou tecnologias avançadas, coisa que os africanos não tinham na altura, né? Então, tiraram vantagem disso. Mas o objetivo não é esse. É dizer que o pastor Marco Feliciano, um dia, ele disse, num dos seus vídeos, é um desses pastores maçônicos, porque uma das coisas que o pessoal tem que entender é o quê? Na maçonaria, você pode ser cristão e maçônico. Você pode ser católico maçônico, pentecostal maçônico, muçulmano maçônico. A maçonaria não proíbe, né, com que a pessoa que se associa àquela loja tenha uma denominação ou uma religião. Mas nós sabemos de antemão que a maçonaria, o Deus da maçonaria é o Satanás, né? O portador da luz, o grande arquiteto. O grande arquiteto. O grande arquiteto. Os construtores, os que começaram com as construções de cidades e metrópoles, foram quem? Foram o pessoal da linhagem de Caim. Isto é, eram pessoas que estavam voltadas para o mal maçônico. Então, esse pastor Marco Feliciano um dia disse que a África é um continente amaldiçoado. Isso não é verdade. Amaldiçoado por quê? Se nós recuarmos em Gênesis 6, para quem já leu o livro Gênesis 6, está disponível em inglês no Amazon, diz como os Néfilins planejam escravizar a humanidade. Vão entender muitas das coisas que se passou no Gênesis que levou Deus a tomar a decisão de destruir o mundo com um grande dilúvio. Então, esse pastor Marco Feliciano, ele diz que a raça negra, a África, é um continente amaldiçoado porque herdamos a maldição de Noé. Para quem não entende essa história, Noé um dia bebeu do fruto da vinha, nesse caso, da videira, o vinho, embriagou-se de tal maneira que nem sequer conseguiu esconder a sua nudez. O seu filho, Cão, né, do hebraico Cã ou Ham, viu a nudez do seu pai, ao invés de cobri-lo e tudo mais, ele ridicularizou Noé. Então, foi chamar os outros irmãos, que nesse caso é o Shem, ou Sem, para português, e o Jafet.
ou Jafé em português, e foi zombando do pai. Então, o pai, quando recuperou-se da sua embriaguez, lhe foi contado pelos dois filhos, Jafé e Shem, o que o cão havia feito, e então Noé amaldiçoou. Ele rogou uma maldição para a geração de cão. Então, esse pastor maçônico brasileiro, né, chamado Marco Feliciano, ele diz que a raça negra foi amaldiçoada. Nós estamos sob a maldição de Noé. Para começar, Noé não tem mais poder que Jesus Cristo. Jesus Cristo não é Deus somente dos brasileiros, até porque Jesus Cristo não foi branco. Yeah? Esse Jesus caucasiano de olhos verdes é toda uma manipulação de Hollywood, yeah? em conjuntura com o Vaticano. Jesus foi negro. Não é possível Jesus viver numa Palestina onde a temperatura chega a 45 graus e ele ser um branco caucasiano de olhos verdes. Não é possível. Não é possível. Também, não é possível um branco ir para o Egito. Porque esses egípcios que nós conhecemos hoje, que estão lá agora, não são os verdadeiros egípcios. Esses são os árabes que saíram da Arábia Saudita, aqueles muçulmanos que ficaram a tentar ocupar, tentaram nos séculos 13, 14, ocupar todos os territórios, foram parar até na Europa. Para quem não conhece a história alternativa, que não conta nas escolas, a Europa teve um tempo que foi brutalmente ocupada por muçulmanos ou árabes. Muçulmano é uma religião, árabe é uma etnia, por árabes muçulmanos. Houve muitas guerras até que os europeus natos já conseguiram empurrar os árabes de volta para o Médio Oriente, mas muitos árabes deixaram descendentes. Por isso é que você vê, por exemplo, os espanhóis. É difícil encontrar um espanhol loiro, um português loiro. São todos de cabelos bem pretos. Uns até são chamados de ciganos. Vê um árabe. Já viram um árabe loiro? Mas é aquele cabelo preto denso, é muito preto, barba muito preta, como se tivessem pintado, mas não. Então são descendentes desses árabes que tinham invadido a Europa nos séculos 14, 15 e 16. Agora, dizer o quê? Dizer que esse pastor Marco Feliciano disse, não, os africanos estão amaldiçoados porque estão sob a maldição de Noé. Acho que esse pastor não conhece a Bíblia dele, ele não lê. Não, deixa ele ensinar aqui. Por favor, façam esse vídeo chegar até ele, subscrevendo, né? E também gostando, porque nós estamos cansados de ser abusados por esses brancos, né? E sobretudo pessoas que têm a palavra de Deus, achando que são seres superiores. Tudo que se passa com negro se passa com branco. O branco morre como um cão, tal como o negro. Não há diferença. O branco tem necessidades biológicas, tal como o negro. O branco precisa casar, precisa tomar esposa, tem dificuldades fisiológicas, tal como o negro. Então, onde está a diferença? Somos mais inteligentes. Se vocês deixassem a África sem a vossa intervenção para poder vir roubar os nossos produtos, a nossa matéria-prima, a África seria 2 vezes melhor que a Europa. Porque essa história que vocês inventaram, a história maçônica, para denigrir a imagem de África, não é a história verdadeira. Nós tínhamos Mansa Musa, nós tínhamos o Império da Núbia, nós tínhamos tudo isso. E isso nas escolas não ensinam. Eles tentam mostrar que a história da África começa com a escravidão. Até a Bíblia é um livro escrito, narrado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que a rainha de Sheba, ela já chegou de ir desde Etiópia até em Israel para ter com Salomão. Como é que ela foi? Levou presentes para Salomão. Como é que ela conseguiu fazer isso? A Bíblia mostra claramente que o Filipe batizou um eunuco etíope. Um eunuco etíope. O eunuco etíope saía da Etiópia, adorava no templo em Jerusalém e voltava em uma data específica do ano. Como é que ele fazia isso?
Mas essa história de que a África era um continente organizado, com estados independentes e uma civilização acima da média, e olha que as mulheres africanas não vestiam. Não tinha aquela roupa europeia todas tapadas, todas forradas. Os seios estavam fora, algumas partes sensíveis do corpo estavam fora, mas as mulheres não eram violentadas. Vê o padrão moral e ético que a África já apresentava. A mulher não era violentada. Nós em Angola ainda temos algum povo que vive assim, que nós chamamos de momuilas. Essas momuilas não põem blusa. Mas nenhuma delas é violentada. Nenhuma delas é violentada. Não sofrem abusos sexuais. Enquanto vocês lá, a pedofilia começou aí. Vocês que não têm a maldição, a pedofilia começou aí. Para ver o índice, o nível de moralidade, civismo, ética e consciência que o africano já tinha. Muito superior a vocês. Aqui em África dificilmente vai se encontrar um jovem de 30 anos que casou uma senhora de 90, tipo Emmanuel Macron, presidente da França. Vê quão imorais vocês são. E ainda se acham os representantes dignos de Deus. Não, do Satanás, de Deus não. Dizer o quê? Não é... Agora, não estou a dizer para todos os brancos, não. Eu não sou racista e Deus me livre desse espírito. Deus, para quem já leu o livro, eu vou vos recomendar um livro. O título do livro é O Fator Melquisedeque. Esse livro diz que Deus está disponível no Google, PDF, podem meter livro Fator Melquisedeque, escrevem aí na barra de pesquisa e ele vos dará. Deus sempre se manifestou em cada raça, em cada cultura e em cada nação. Deus não é só Deus de Israel. Deus é Deus para toda a humanidade. Aqueles que buscam o Deus verdadeiro, Deus revela-se a ele. A Ruth e Noemi. A Ruth era moabita, Noemi era israelita. A Noemi era sogra da Ruth. Os filhos todos da Noemi morreram, mas tem uma viúva que identificou-se com o Deus de Israel. Deixa-me te seguir, eu não voltarei. Apesar de que o teu filho faleceu, eu sou viúva, eu irei contigo. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o seu povo. Por honra a isso, ela tem um nome escrito na Bíblia. Até hoje em dia, 2.000 ou 5.000 anos quase, 4.000 anos, nós continuamos a aprender sobre ele. Esse pastor maçônico, deixamos dizer que ele é maçônico, está associado à maçonaria. Porque você não pode ser pastor e, ao mesmo tempo, ocupar cargos políticos. Deus, desde o Antigo Testamento, uma coisa que Deus sempre separou é o poder político do poder religioso. Se você é pastor, você é somente pastor. Se você é religioso, você é religioso. Ou sacerdote. Não pode ser sacerdote e rei. A única pessoa que pode ocupar essa posição de sacerdote e rei é o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Somente. Somente. Não há mais ninguém. Muitos que tentaram ao longo das eras deram-se mal. Uzias achou que por ser rei, por ter desempenhado um bom papel em Israel, que ele podia usurpar a função dos levitas, os sacerdotes, para poder derramar o incenso no altar, foi ferido com lepra. Morreu leproso. Tinha sempre um rei, um sacerdote. Um rei, um sacerdote. Deus sempre separou. Agora, esses pastores, é pastor, é sacerdote, que é supostamente da tribo de Levi espiritual, são vereadores, são deputados federais ou estaduais. O que me dizem disso? Eu não sou brasileiro, eu sou angolano. Dizer o quê? Ele disse que a África é um continente amaldiçoado. Isso é mentira. Se nós estamos amaldiçoados, a nossa maldição recebemos da raça branca que não nos deixam em paz. Vêm aqui roubar nossas coisas e levam para desenvolver as suas nações. Acho que a maldição é essa, é a única. De Deus não veio maldição nenhuma.
Dizer o quê? Que Noé, quando despertou da sua embriaguez, Noé nunca amaldiçoou o cão, que é o seu filho, que era o seu filho. Noé disse, maldito seja Canaã. Canaã seja maldito e será servo dos seus irmãos. Cão não foi amaldiçoado e Canaã foi o neto de Noé. Agora, deixa-me dizer uma coisa. Vou fazer uma pergunta e vocês respondem no comentário. Fiquem à vontade. Geograficamente, para quem entende de geopolítica e geografia, geograficamente, onde é que se encontra Canaã? Canaã está em África. Canaã está em África? Canaã não está em África. Canaã encontra-se no Médio Oriente, propriamente dito em Israel. Então, Deus não amaldiçoou Cão, ele amaldiçoou seu neto Canaã e sua descendência. E Canaã, ele estabeleceu aonde? Médio Oriente, em Israel. Então, desde quando é que essa maldição chegou em África? Porque se eles dizerem que a maldição chegou em África, por causa daquela maldição, então nós concluímos que a raça original que Deus criou é a raça negra. A raça branca é fruto de manipulação genética que aconteceu no Gênesis 6. Enviem esse vídeo, façam esse vídeo chegar até o pastor Marco Oficiano e se ele tiver algum conhecimento que seja coerente com a Bíblia que ele pega, então pode me contactar, a gente vai conversar. Nós africanos não somos amaldiçoados, somos um povo de Deus, um povo temente a Deus. Yeah? A bruxaria está em todos os povos. Illuminati não é uma organização africana, maçonaria não é africana, Skull and Bones não é africana, os Wiccas não são africanos, e etc, etc, etc. Não são africanos. Não vieram de África. Essas pessoas fazem alta magia e essa magia não vem de África. Jesus Cristo não era branco, nunca foi. Jesus Cristo era moreno, a mesma cor que os indianos têm, que são negros. Não aqueles indianos brancos. Aqueles indianos brancos são fruto de quê? De mistura de europeus brancos que imigraram para lá e foram fazendo filhos com indianas brancas. O indiano original, o indiano puro, é castanho, é preto, não é branco, não tem pele clara. África, nós somos filhos e povo de Deus, tal como alguns brancos são. Deus tem testemunho, Deus tem filhos, Deus tem povo em cada tribo, cada raça e cada nação. Essa é a minha mensagem para parar, né, a heresia, a estupidez e a maçonaria destes pastores, lobos que se fazem passar por pastores. Conhecem a Bíblia, conheçam a verdade e a verdade vos libertará. Yeah? O africano não pode ser visto com discriminação ou desdém. A história da África não começou com a escravatura. A história da África começou muito antes. A primeira biblioteca, a primeira universidade foi criada em África. A biblioteca de Alexandria, a famosa biblioteca de Alexandria. Onde é que fica Alexandria? Egito. Egito está na Europa, não é? Ou está lá no Brasil? Egito está no Ocidente? Não, está em África. Por isso que eu estudo a história alternativa, não estudo o material que o sistema educacional corrupto e satânico implementou sempre para desdenhar o africano. Eu já viajei para vários países e já me deparei com situações bem horrorosas. E aquelas pessoas não eram africanas. Então, parem de denegrir a África por causa da vossa estupidez e burrice. O povo brasileiro, não todos, mas uma maioria é altamente estúpido. Burros do caraças, não sabem nada e tentam espalhar a burrice para o mundo inteiro. Eles dirigem-se à África como se a África fosse um país. A África não é um país. Porque se o vosso sistema de ensino fosse tão bom, ainda hoje em dia, no século XXI, com a internet, vocês já deveriam saber que a África é um continente com 52 países, 52 nações independentes. Como é que até agora vocês não sabem isso e
Falam de África como se fosse uma única nação. A África não é uma nação, é um continente. E o maior continente que existe. Em termos de extensão territorial, em termos de recursos minerais, em termos até de temência a Deus. Não há nenhum continente atualmente que se chega e encontra-se em igrejas cristãs mais jovens do que em África. Vai para os Estados Unidos, vai lá ver num domingo, numa igreja cristã, quantos jovens encontra. Lá o cristianismo ficou para velhos. Vai lá em Brasil. Não há. Vocês precisam entender que o evangelho começou aonde? O evangelho começou no Oriente Médio, em Israel. Foi para o Ocidente, brilhou na Europa. Brilhou em Itália. Brilhou em Filipos, Colossos, Tessalônica, lá na Grécia. Brilhou na Inglaterra. Brilhou na Irlanda, o evangelho. Brilhou na Alemanha, Martim Lutero. Inglaterra, John Wesley, fundador da Igreja Metodista. Brilhou na França, Saint Martin, São Patrício, Saint Patrick na Irlanda. E depois o evangelho desceu para os Estados Unidos. Ficou nos Estados Unidos a girar, girou. Criaram várias denominações, pentecostal, metodista, batista, nazarenos da santidade. O evangelho depois saiu de lá, está em África. A luz de Deus, nesse momento, Deus está a tratar com a África. Deus não está nem na Europa. Os europeus estão preocupados com aquecimento globais e agendas de lésbicas e gays. Nós aqui estamos a adorar o Deus verdadeiro. O evangelho está a sair de África, direto para o Médio Oriente. Quando chegar lá, encerrou, acabou. O povo africano não é um povo amaldiçoado. É um povo de Deus que merece todo o respeito e consideração como qualquer outro ser humano. Isso fica para os hereges e burros brasileiros que existem por aí. São muitos burros estúpidos que até estão em posições de liderança e nada sabem. Tudo que eles sabem é que o mestre deles na maçonaria, grau 33, lhes ensinou. Mais nada. Bom dia, boa tarde para você. Tamo juntos.